Seja bem-vindo ao canal Minutos de Sabedoria hoje, canal voltado para te ajudar a alcançar o seu desenvolvimento pessoal e prosperidade em todas as áreas de sua vida. Acesse apontando o seu celular para o QR Code na tela ou clique no link no primeiro comentário. Vamos ao vídeo. Capítulo 10. Como motivar aos outros. É importante saber como motivar os outros de forma eficaz e em uma direção desejável. Ao longo da vida, você desempenha papéis duplos, nos quais motiva os outros e eles o motivam, pai e filho, professor e aluno, vendedor e comprador, mestre e servo, você assume todos os papéis. Como uma criança motivou seu pai. Um menininho de 2 anos e meio estava caminhando com seu pai depois de um jantar de Natal muito pesado. Quando tinham andado 1,5 quadras, a criança parou, olhou para o pai com um sorriso e disse, papai. Então hesitou. Seu pai respondeu, sim? O menino fez uma pequena pausa e continuou, se você disser por favor, vou deixar você me carregar. Quem poderia resistir a esse tipo de motivação? Até um bebê recém-nascido motiva os pais à ação. E, claro, um pai motiva o filho. Vimos isso ilustrado por Thomas Edison e sua mãe. Ter confiança em um jovem o faz adquirir autoconfiança. Quando a criança sente-se envolta pela crença aconchegante e cálida de que vai se sair bem, ela é realmente capaz de fazer melhor do que imaginava. Suas defesas relaxam, ela baixa a guarda, tem condições de parar de gastar energia emocional protegendo-se de possíveis mágoas ou falhas, e em vez disso, despende a energia em busca das prováveis recompensas do sucesso. Ela fica relaxada. A confiança tem um efeito mensurável na capacidade da criança, traz à tona o melhor dela. Minha mãe me fez, disse Edison. E o próprio Napoleão Hill teve uma experiência nesse sentido. Ele fala a respeito da seguinte forma. Quando novinho, eu era considerado um diabrete. Sempre que uma vaca era solta no pasto, ou uma barragem era quebrada, ou uma árvore era misteriosamente cortada, todo mundo suspeitava do jovem Napoleão Hill. E, além disso, havia certa justificativa para toda essa suspeita. Minha mãe havia morrido, e meu pai e meus irmãos achavam que eu era ruim, então eu realmente era bem ruim. Se as pessoas me consideravam assim, eu não iria decepcioná-las. Então um dia meu pai anunciou que ia se casar novamente. Todos ficamos preocupados com qual tipo de nova mãe teríamos, mas eu em particular havia decidido que nenhuma nova mãe que entrasse em nossa casa conseguiria encontrar um lugar em meu coração. Finalmente chegou o dia em que aquela mulher estranha entrou em nossa casa. Meu pai ficou em segundo plano e deixou-a lidar com a situação à sua maneira. Ela deu a volta pela sala e cumprimentou cada um alegremente, isto é, até chegar em mim. Eu estava empertigado como uma vareta, com as mãos dobradas sobre meu peito e olhei para ela sem a menor sugestão de boas-vindas em meus olhos. E este é Napoleão, disse meu pai. O pior garoto das colinas. E então nunca vou esquecer o que minha madrasta fez. Ela colocou as 2 mãos em meus ombros e me olhou diretamente nos olhos com um brilho em seus olhos que guardarei para sempre com carinho. O pior garoto, disse ela. De jeito nenhum. Ele é simplesmente o garoto mais brilhante das colinas, e tudo o que precisamos fazer é trazer isso à tona. Minha madrasta sempre me incentivou a me aventurar por conta própria em esquemas ousados que mais tarde se revelaram a espinha dorsal da minha carreira. Nunca vou esquecer a grande lição que ela me ensinou sobre como motivar os outros dando-lhes confiança em si mesmos. Foi minha madrasta quem me fez progredir. Seu profundo amor e sua fé inabalável motivaram-me a tentar tornar-me o tipo de garoto que ela acreditava que eu fosse. Portanto, você pode motivar os outros tendo fé neles. Fé, entenda-se bem, é ativa, não passiva. Fé passiva tem a mesma força que a visão de um olho que não observa. A fé ativa sai a campo por sua crença e se arrisca a fracassar, pois presume que terá sucesso. Quando você motivar os outros por ter fé neles, você deve ter uma fé ativa. Deve comprometer sua crença. Deve dizer, eu sei que você vai ter sucesso neste trabalho, então compromete a mim e outros com o seu sucesso. Estamos aqui, esperando por você. Quando você tem esse tipo de fé em alguém, essa pessoa terá sucesso. A fé pode ser expressa em uma carta. Na verdade, uma carta é uma excelente ferramenta para expressar pensamentos e motivar outra pessoa. Uma carta pode mudar uma vida para melhor.
Quem escreve uma carta afeta a mente subconsciente do receptor por meio da sugestão. E o poder dessa sugestão depende, é claro, de vários fatores. Se você é pai, por exemplo, e seu filho está na escola, você pode realizar o que de outro modo talvez não pudesse alcançar. Pode aproveitar a oportunidade para a. Moldar o caráter de seu filho, b. Discutir assuntos que poderia hesitar ou nunca ter tempo de discutir em conversação, e c. Expressar seus pensamentos mais íntimos. Uma criança pode não aceitar prontamente conselhos dados verbalmente, pois o ambiente e as emoções envolvidas no momento da conversa podem impedir que isso aconteça. Todavia, a mesma criança guardaria como um tesouro o mesmo conselho recebido em uma carta sincera e escrita com cuidado. Para um filho ou filha longe de casa, uma carta com todo o seu conteúdo, inclusive conselhos, é muito bem-vinda. E, se escrita corretamente, pode ser lida com frequência, estudada e digerida. O executivo ou gerente de vendas que escreve o tipo certo de carta para os vendedores pode motivá-los a quebrar todos os recordes anteriores. Da mesma forma que o vendedor, o gerente de vendas que escreve irá se beneficiar dessa ferramenta de motivação. Para escrever uma carta, deve-se pensar. Portanto, o escritor deve cristalizar suas ideias no papel. E ele pode fazer perguntas para direcionar a mente do destinatário pelos canais desejados. Na verdade, ele pode fazer uma pergunta para obter uma carta de resposta. Ou, quando a pessoa que gostaria de ouvir não escreve, ele, como um perito em publicidade, pode usar uma isca. Foi isso que J. Pierpont Morgan fez. Uma maneira de motivar um estudante universitário a escrever. J. Pierpont Morgan provou que existe pelo menos uma maneira de fazer estudantes universitários responderem uma carta. Sua irmã havia se queixado de que seus 2 filhos universitários não escreviam para casa. Morgan disse que conseguiria fazer os meninos responderem imediatamente se mandasse uma carta. Então sua irmã desafiou-o a provar. Ele escreveu para os sobrinhos e recebeu uma resposta imediata de ambos. Surpresa, sua irmã perguntou: "Como você fez isso?" Morgan entregou as cartas para a irmã, e ela viu que ambas continham informações interessantes sobre a vida universitária e lembranças de casa. Mas o pós-escrito nas duas era semelhante. Um deles dizia: "Os $10 que você disse ter colocado dentro da carta não chegaram. Motive pelo exemplo." Um gerente de vendas bem-sucedido sabe que um dos meios mais eficientes de motivar um vendedor é dar o exemplo ao trabalhar com ele em campo. W. Clement Stone tem inspirado muita gente com a história que contou sobre como treinou um vendedor que morava em Sioux City, Iowa. Eis aqui o relato dele. Escutei um de nossos vendedores de Sioux City, Iowa, queixar-se por mais de 2 horas certa noite. Ficou falando que havia trabalhado por 2 dias em Sioux Center sem fazer uma única venda. Ele disse: "É impossível vender naquela cidade porque as pessoas lá são holandesas, são uma comunidade fechada e não compram de estranhos. Além disso, a região teve safras ruins por 5 anos. Sugeri que no dia seguinte fossemos vender em Sioux Center, a cidade onde ele havia trabalhado por 2 dias sem fazer uma única venda. Então, na manhã seguinte, fomos para lá. Pois eu pretendia provar que o vendedor com a AMP que acreditasse no sistema de nossa empresa e o utilizasse poderia vender independentemente dos obstáculos. Enquanto o vendedor dirigia, fechei os olhos, relaxei, meditei e condicionei minha mente. Mantive-a nos motivos pelos quais eu deveria e iria vender para aquelas pessoas, em vez de porque não poderia ou não iria vender. Pensei o seguinte: ele diz que são holandeses com espírito de clã, por isso não compram. Isso é bom. O que tem de tão bom nisso? É um fato bem conhecido que, se você vender para alguém de um clã, particularmente para um líder, você pode vender para todo o clã. Tudo o que tenho que fazer é fazer a primeira venda para a pessoa certa. E vou fazer isso mesmo que leve um bom tempo. Além disso, ele afirma que a região colhe safras ruins há 5 anos. O que poderia ser melhor? Os holandeses são pessoas maravilhosas e guardam o dinheiro deles. Também são responsáveis e querem proteger suas famílias e propriedades. Então, o fato é que provavelmente não adquiriram seguro contra acidentes de nenhum outro vendedor de seguros porque esses outros sequer tentaram. Pois eles, como o vendedor com quem estou a caminho, tinham uma atitude mental negativa.
Nossas apólices oferecem excelente proteção a um custo baixo. Na verdade, não vou encontrar nenhuma concorrência. Então me dediquei ao que denomino condicionamento mental. Repeti para mim mesmo, com reverência, sinceridade, expectativa e emoção: por favor, Deus, me ajude a vender. Por favor, Deus, me ajude a vender. Então tirei um cochilo. Quando chegamos a Sioux Center, visitamos o banco. A equipe consistia em um vice-presidente, uma caixa e um contador. Em 20 minutos, o vice-presidente tinha comprado a maior proteção que nossa companhia se dispunha a vender, uma unidade completa. E o caixa adquiriu uma unidade completa. Mas nunca esquecerei do contador, pois ele não comprou. E, começando pelo primeiro estabelecimento comercial junto ao banco, vasculhamos sistematicamente loja após loja, escritório após escritório, conversamos com cada indivíduo em cada estabelecimento. Uma coisa incrível aconteceu: todas as pessoas que abordamos naquele dia compraram a apólice completa. Não houve nenhuma exceção. Enquanto voltava de Sioux City, agradecia ao poder divino pela assistência que recebi. Então, por que tive êxito em vender no mesmo lugar onde o outro homem havia falhado? Na verdade, tive sucesso exatamente pelas mesmas razões que ele fracassou, exceto pelo algo mais. Ele disse que era impossível vender porque eles eram holandeses e fechados em um clã. Isso é a AMN. Eu sabia que eles comprariam porque eram holandeses e fechados em um clã. Isso é a AMP. Além disso, ele falou que era impossível vender porque eles tinham safras ruins há 5 anos. Isso é a AMN. Eu sabia que eles comprariam porque tinham safras ruins há 5 anos. E isso é a AMP. O algo mais foi a diferença entre a AMP e a AMN. Eu pedi orientação divina e ajuda. Além do mais, acreditei que estava recebendo. Então aquele vendedor retornou a Sioux Center e lá permaneceu por muito tempo. E, cada dia em que lá esteve, foi um dia de recorde de vendas para ele. Isso ilustra o valor de motivar outra pessoa pelo exemplo, pois esse vendedor também teve sucesso onde havia fracassado porque aprendeu o valor de trabalhar com uma atitude mental positiva. Existem muitas maneiras de motivar uma pessoa, mas a forma mais eficaz é por meio de um livro inspirador. Quando quiser motivar, faça-o com um livro inspirador de autoajuda. Os fatores mais importantes para o sucesso em vendas são, em ordem de importância, a inspiração para a ação e b. Conhecimento de uma técnica de vendas bem-sucedida para o produto ou serviço específico, denominada know-how, e c. Conhecimento do produto ou serviço em si, conhecimento da atividade. Esses mesmos 3 princípios podem ser relacionados ao sucesso de qualquer negócio ou profissão. Na história que acabou de ler, você pôde presumir que o vendedor tinha conhecimento das vendas, know-how, e conhecimento do serviço que estava vendendo. Mas faltava o ingrediente mais importante: inspiração para a ação. Há muitos anos, Maurice Picus, um executivo e consultor de vendas muito conhecido, deu quem pensa enriquece a W. Clement Stone. A partir de então, Stone usou livros inspiradores como os mencionados em Atitude Mental Positiva para ajudar vendedores a desenvolverem inspiração para a ação. Stone sabia que inspiração e entusiasmo são a vida de uma organização de vendas. E, como a chama da inspiração e do entusiasmo será extinta a menos que seja continuamente abastecida com o combustível que a alimenta, Stone tornou um hábito providenciar que seus representantes recebessem livros de autoajuda frequentemente. Isso somado a publicações semanais e mensais destinadas a agir como vitaminas mentais. Se você sabe o que motiva uma pessoa, você pode motivá-la. Quando menino, Walter Clark, da Walter Clark Associates de Providence, Rhode Island, pretendia ser médico. Mas, ao crescer, pensou que queria se tornar engenheiro. E estudou engenharia. Na Universidade de Colômbia, no entanto, achou o estudo do funcionamento da mente humana tão interessante e desafiador que mudou da engenharia para a psicologia. E finalmente recebeu seu diploma. Walter Clark trabalhou como instrutor de pessoal na loja de departamento Macy's e várias outras empresas muito conhecidas. Naquela época, os testes psicológicos conhecidos revelavam informações específicas sobre o QI, a aptidão e a personalidade dos testados. Mas faltava algo importante. Walter empenhou-se em encontrar o fator ausente. Ele pensou:
um engenheiro pode selecionar a peça apropriada e colocá-la no devido lugar para que uma máquina funcione eficientemente. E é exatamente isso que quero fazer com as pessoas. Quero selecionar a pessoa certa para o serviço certo. Veja, como muitos instrutores de pessoal, Walter verificou que as pessoas falham em seu serviço embora os testes psicológicos indicassem inteligência, aptidão e personalidade suficientes para terem sucesso no trabalho. Por que então há tanto absenteísmo, rotatividade e fracassos? Perguntou a si mesmo. Que fator está faltando? A resposta a essa pergunta tornou-se tão simples e óbvia que é verdadeiramente surpreendente outros psicólogos não a terem descoberto. Veja bem, uma pessoa é mais do que um corpo mecânico. É um espírito com um corpo. Ela é bem-sucedida ou fracassa porque está, ou não, motivada. Portanto, Walter esforçou-se para desenvolver uma tecnologia de análise para a. Indicar tendências do comportamento do indivíduo em um ambiente agradável ou antagônico. b. Mostrar o tipo de ambiente que o atrai ou repele sob situações favoráveis ou desfavoráveis. c. Em essência, indicar o que vem ao natural para o indivíduo. Além disso, procurou desenvolver uma técnica que pudesse ser usada com sucesso para analisar os requisitos de um determinado trabalho. E, como trabalhou duro e continuou a procurar, Walter Clark encontrou e reconheceu exatamente o que estava procurando, pois desenvolveu o que chamou de análise vetorial de atividade, mais conhecida como AVA. A análise baseia-se na semântica, especificamente na reação do indivíduo a símbolos em forma de palavra. A partir das respostas dadas pelo candidato, Clark projetava um gráfico. Ele também criou uma fórmula para o planejamento de um diagrama semelhante para qualquer trabalho específico. Quando o diagrama do candidato correspondia ao do trabalho, Clark tinha uma combinação perfeita. Por quê? Porque então o candidato teria um emprego fazendo o tipo de trabalho que lhe era natural. E uma pessoa fazer o que ela gosta é divertido. O único objetivo da AVA, conforme concebida por Walter Clark, é ajudar a gestão de negócios em a. Seleção de pessoal, b. Desenvolvimento de gestão e c. Corte do alto custo do absenteísmo e d. Da rotatividade de pessoal. Walter Clark alcançou um objetivo principal definido. Por muitos anos, W. Clement Stone continuou à procura de uma ferramenta de trabalho científica que pudesse auxiliar em seus esforços para ajudar os representantes sob sua supervisão a alcançar o sucesso na solução de problemas pessoais, familiares, sociais e de negócios. Ele procurava uma fórmula simples, exata e utilizável que eliminasse conjecturas e economizasse tempo quando aplicada a um indivíduo específico em um determinado ambiente. Portanto, quando ouviu falar de AVA, Stone investigou e imediatamente reconheceu ser a ferramenta de trabalho que ele procurava fazia tanto tempo. Ele pôde ver que a AVA poderia ser utilizada para fins muito além daqueles para os quais fora concebida. E, quando estudou com Walter Clark, suas conclusões foram confirmadas. Pois, quando você sabe, a. Quais são os traços da personalidade do indivíduo, b. Qual é o ambiente dele, e c. O que o motiva, então pode motivá-lo. Como motivar outra pessoa? Durante a leitura de atitude mental positiva, você viu a importância da semântica, dos símbolos em palavra, da sugestão, da autopersuasão e da autossugestão. Isso foi particularmente verdadeiro quando você leu o capítulo 4. W. Clement Stone combinou esse conhecimento com o que aprendeu com a AVA. E assim fez uma grande descoberta na técnica de motivar outras pessoas. A descoberta foi: com a AMP, você pode ser o que você quer ser, se estiver disposto a pagar o preço. Isso é verdade independentemente de experiências passadas, aptidões, QI ou ambiente. Lembre-se, você tem o poder de escolha. Não é preciso estudar AVA para aprender a motivar a si e aos outros. Mas ela certamente poderia ajudá-lo, pois você pode usar a técnica adequada quando sabe o que motiva um indivíduo. E a técnica simples que você pode usar para ajudar a motivar a si e aos outros baseia-se no uso da sugestão, autopersuasão e autossugestão. Vamos ser específicos. 1. Se, por exemplo, um vendedor é tímido e seu trabalho exige que ele seja agressivo, então a. O gerente de vendas usa a razão para salientar a naturalidade da timidez e do medo. Ele demonstra que outros superaram a timidez. Então, recomenda que o vendedor afirme para si mesmo, com frequência, uma palavra ou um automotivador que simbolize o que ele quer ser.
B. Nesse caso, o vendedor repetiria todas as manhãs e em outras vezes ao longo do dia as seguintes palavras com rapidez e frequência: seja agressivo. Seja agressivo. Faria isso especialmente quando tivesse um sentimento de timidez em um ambiente específico onde fosse necessário agir. Em uma situação assim, agiria mediante o arranque automático faça isso agora. 2. Quando um gerente de vendas descobre que um dos seus é trapaceiro ou desonesto, deve ter uma conversa com ele. E, se perceber que o representante quer sanar o defeito, então A. O gerente de vendas conta como outros resolveram essa dificuldade. Ele dá ao vendedor um livro, artigo ou poema inspirador, ou recomenda passagens específicas da Bíblia. Consideramos livros como I Quem, de Ben Svetland, e Eu Desafio Você, de William Danforth, particularmente eficazes. B. Neste caso, o vendedor repetiria seja sincero. Seja sincero, com rapidez todas as manhãs e a intervalos frequentes ao longo do dia. Ele faria isso especialmente no momento em que ficasse tentado a ser desonesto ou envolver-se em fraude num ambiente específico em que fosse necessário tomar uma decisão. Ele agiria com base no automotivador tenha coragem de encarar a verdade, bem como no arranque automático faça isso agora. Deve ser fácil para você entender esse plano, uma vez que ele é ilustrado com frequência ao longo deste livro. E, como entende sua eficácia, você mesmo irá usá-lo. Além disso, ao contrário de centenas de milhares de pessoas que leram a autobiografia de Benjamin Franklin, você agora usará imediatamente o método de Franklin para alcançar o sucesso. Você, ao contrário delas, recebeu o segredo de fazer as coisas, faça isso agora. Use o método de Franklin para alcançar resultados. Sim, muitas centenas de milhares de pessoas leram a autobiografia de Benjamin Franklin. Todavia, não aprenderam a usar os princípios do sucesso contidos nela. Mas pelo menos um homem aprendeu, Frank Bettiger. Bettiger escutou as mensagens que se aplicavam a ele. Pois tinha um problema, era um fracasso nos negócios. E estava à procura de uma fórmula viável, pé no chão, que o ajudasse a se ajudar. Como sabia o que estava procurando, descobriu o segredo de Franklin. Franklin indicou que devia todo o seu sucesso e a sua felicidade a só uma ideia, uma fórmula para a realização pessoal. Bettiger reconheceu essa fórmula e a usou. O que aconteceu? Ergueu-se do fracasso ao sucesso. Ele nos conta sobre isso em seu maravilhoso livro motivador, Do Fracasso ao Sucesso em Vendas. Por que você não usaria a fórmula de Franklin para a realização pessoal? Você pode, caso queira. Se os autores deste livro tiverem sucesso em motivá-lo a usar essa ideia, você também, como Bettiger, será capaz de erguer-se do fracasso para o sucesso. Ou, se não é um fracasso, então, com o uso do método de Franklin, será capaz de obter o que procura, seja sabedoria, virtude, felicidade, saúde, seja riqueza. Bettiger escreveu seus objetivos em 13 cartões separados. O primeiro é intitulado Entusiasmo. O automotivador é, para ser entusiástico, AJA com entusiasmo. Como o grande professor e psicólogo William James provou de forma muito conclusiva, as emoções não estão imediatamente sujeitas à razão, mas estão imediatamente sujeitas à ação. E a ação pode ser física ou mental. Um pensamento pode ser tão estimulante e eficaz quanto uma ação para alterar uma emoção de negativa para positiva. Nesse caso, a ação, seja física ou mental, precede a emoção. Veja como o plano funciona. Visto que o propósito de atitude mental positiva é ajudá-lo, e como os autores querem que você entre em ação, iremos ilustrar agora como motivamos indivíduos de uma plateia a agir segundo o sistema de Franklin Bettiger. Eis aqui como motivamos muitos milhares de alunos a aplicar o plano de Franklin Bettiger usando o cartão entusiasmo e o automotivador para ser entusiástico, haja com entusiasmo. Chamamos um aluno da fila da frente da classe e damos uma lição simples, contudo eficaz, que ele aprende imediatamente. Cá está como fazemos, que experimente. Eis o diálogo que ocorreria entre o instrutor e o aluno. Nota: a fala do instrutor está grafada em negrito. As respostas do aluno estão em itálico. Você quer sentir-se entusiasmado? Sim. Então aprenda o automotivador. Para ser entusiástico, haja com entusiasmo. Agora repita esta frase. Para ser entusiástico, haja com entusiasmo. Certo. Qual é a palavra-chave na afirmação?
Haja. É isso mesmo. Vamos parafrasear a mensagem, assim você vai aprender o princípio e ser capaz de relacioná-lo e assimilá-lo em sua própria vida. Se você quer ficar doente, o que você faz? Ajo como doente. Você está certo. Se você quer ficar melancólico, o que você faz? Ajo com melancolia. Certo outra vez. E, se você quer ser entusiástico, o que você faz? Para ser entusiástico, ajo com entusiasmo. Prosseguimos então a fim de salientar que você pode relacionar esse automotivador para qualquer virtude desejável ou meta pessoal. Assim, poderíamos tomar a justiça como um exemplo, e um cartão que poderia dizer, para ser justo, haja com justiça. E então o instrutor prosseguiria. Lembre-se, quando a ideia de outra pessoa é aceita por você, torna-se sua ideia para o seu uso. Você é dono dela. Agora, quero que você fale em um tom entusiasmado de voz. Quero que você haja com entusiasmo. Para falar com entusiasmo, faça o seguinte. 1. Fale em voz alta. Isso é especialmente necessário se você está emocionalmente perturbado, se está tremendo por dentro diante de uma plateia, se você tem borboletas no estômago. 2. Fale rapidamente. Sua mente funciona mais rápido quando faz isso. Você pode ler 2 livros com maior compreensão no tempo em que lê um caso. Se concentre e leia com rapidez. 3. Enfatize. Enfatize palavras importantes, palavras que são importantes para você ou sua audiência, palavras como você, por exemplo. 4. Hesite. Quando falar rapidamente, hesite onde haveria um ponto, uma vírgula ou outra pontuação no texto escrito. Assim você emprega o efeito dramático do silêncio. A mente de quem está escutando alcança os pensamentos que você expressou. Hesitação depois de uma palavra que você deseja enfatizar acentua a ênfase. 5. Mantenha um sorriso em sua voz. Com isso, ao falar em voz alta e rapidamente, você elimina a rispidez. Você pode colocar um sorriso em sua voz colocando um sorriso em seu rosto, um sorriso em seus olhos. 6. Module. Isso é importante se você estiver falando por um longo período. Lembre-se de que você pode modular tanto o tom quanto o volume. Pode falar em voz alta e, em intervalos, alterar para um tom de conversação e um volume mais baixo, se quiser. 7. Quando as borboletas pararem de voar por seu estômago, você pode então falar em um tom de voz entusiástico e coloquial. Faça isso agora. No capítulo anterior, você leu os 13 princípios usados por Benjamin Franklin. Aqui foi dito que entusiasmo é o primeiro dos princípios usados por Frank Bettger. E você sabe que atitude mental positiva é o primeiro dos 17 princípios do sucesso. Portanto, se você ainda não fez isso, comece o primeiro dos seus 17 cartões com o título Desenvolva uma atitude mental positiva. Prossiga com um cartão para cada um dos princípios do sucesso e use o método de Franklin para alcançar resultados. A essa altura, sua ação baseada no automotivador faça isso agora. Provaria conclusivamente que você pode motivar a si mesmo. Você pode. E, motivando-se propositadamente, achará fácil motivar aos outros. E agora que sabe como motivar a si e aos outros, você está pronto para receber a chave da cidadela da riqueza. O próximo capítulo responde à pergunta: existe um atalho para a riqueza? Piloto número 10. Pensamentos pelos quais se guiar. Ao longo da vida, você desempenha papéis duplos nos quais motiva aos outros e eles lhe motivam. Aprenda e aplique a arte da motivação com a AMP. 1. Motive aos outros a terem confiança neles mesmos, mostrando-lhes que você tem fé neles e em si mesmo. 2. Uma carta pode mudar uma vida para melhor. Dê início ao hábito de motivar seus entes queridos escrevendo cartas contendo sugestões boas e salutares. 3. Motive os outros pelo exemplo. 4. Quando quiser motivar, faça-o com um livro inspirador de autoajuda. 5. Se você sabe o que motiva uma pessoa, você pode motivá-la se aprender a arte da motivação com a AMP. 6. Motive aos outros pela sugestão. Motive a si mesmo por autopersuasão. 7. Embora suas emoções não estejam sempre sujeitas à razão, elas estão sujeitas à ação. Se você lembra de um exemplo no qual poderia experimentar a emoção do medo, que ação você pensa que poderia tomar para neutralizá-lo?
8. Para se tornar entusiasmado, haja com entusiasmo. 9. Para falar com entusiasmo e superar a timidez e o medo. A. Fale em voz alta. B. Fale rapidamente. C. Enfatize palavras importantes. E D. Hesite onde houver um ponto, vírgula ou outra pontuação no texto por escrito. E. Mantenha um sorriso em sua voz para que ela não seja ríspida. E. F. Module. 10. Inicie o primeiro de seus 17 cartões de sucesso com a AMP. Faça isso agora. Qualquer coisa na vida pela qual vale a pena trabalhar, vale a pena rezar. Gostou? Link do próximo capítulo na descrição.